Olá, vamos iniciar mais uma videoaula, hoje abordando o teste Q². Nós vimos nas aulas anteriores situações em que a variável dependente apresentava medidas quantitativas e, por último, as qualitativas ordinais, e também aquelas classificadas em duas categorias excludentes, né? Os testes que envolvem proporção. No entanto, nós ainda precisamos estudar as variáveis qualitativas nominais, né? Então, vamos ver aqui uma situação simples em que nós estamos buscando avaliar alteração na coloração de flores da espécie de uma planta. Então, a variável de interesse na pesquisa é a coloração, né, que é uma variável qualitativa nominal. Então, seguindo com a nossa pesquisa, nós temos, de acordo com o modelo genético mendeliano, a autopolinização dessas plantas de coloração rosa podem produzir plantas com flores com a coloração vermelha, rosa e branca, com as seguintes proporções: 0,25 ou 25%, 0,50 e 0,25 respectivamente. Tá? Isso é o que ocorre, né, se esse modelo for verificado nesta situação. Então, nós vamos inicialmente estruturar as nossas duas hipóteses, continuamos da mesma maneira com H0 e H1. De maneira geral, para essa situação, o modelo proposto e adequado é aquele que apresenta 0,25, 0,50 e 0,25, seria em H0. Caso isso não seja verificado, nós vamos rejeitar H0 e vamos indicar que o modelo proposto não é adequado. Houve uma modificação nessa proporção por algum motivo, que a gente pode tentar explicar posteriormente, né? E vamos seguir com o nosso experimento. Então vamos lá. A primeira coisa a fazer após a estruturação da nossa hipótese H0 e H1, logicamente o nosso alfa já está estabelecido em 5%, nós vamos fazer uma amostragem de flores em uma determinada região. Ok, fizemos essa amostragem bem grande, observe que o número é bem grande. Nós temos observados flores vermelhas são 390, as rosas 818 e a branca 412. Então, num total de 1.620 flores observadas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar utilizando o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente, ou seja, avaliar a distância entre esses valores observados que nós coletamos e os valores esperados sobre a hipótese nula H0, tá certo? Aí você poderia perguntar, mas quais são os valores esperados? Vamos obter os valores esperados. Aí está. Primeiro, antes dos valores esperados, né, que a gente precisa calcular, porque os observados nós coletamos, nós temos a estatística do teste, assim como em outros testes nós obtivemos essa estatística. E a estatística do teste, né, é dada pelo Q² observado. E observe que na parte superior da fórmula, numerador, nós temos a diferença entre o observado e o esperado. Então, se essa distância for grande, nós podemos rejeitar H0, mas se não, não. Da mesma maneira que nós fizemos com a média anteriormente. Ok? Muito bem. Então veja, nós temos aqui uma das distribuições, das infinitas distribuições Q², não é? Que começa em 0, positiva. E o que nós vamos fazer é justamente o que fizemos anteriormente. Nós vamos calcular o valor do Q², esse valor vai estar na distribuição, e aí nós vamos ter uma área, essa área nós vamos calcular o valor de P e comparar com o alfa, como nós fizemos. Felizmente, né, nós estamos utilizando um software, e esse software vai calcular para a gente o valor de P. Muito bem. Então, nós, para podermos calcular o valor esperado e depois ter o Q² observado, nós temos que o OI é o valor observado para cada categoria I, né? O EI é o valor esperado para dada categoria I, tomando como verdadeira a hipótese H0. Né? O valor EI é obtido mediante a multiplicação de cada probabilidade ou proporção do modelo posto à prova pelo valor total da amostra.
Então nós vamos ter que o EI é igual a N vezes PI. Então vamos fazer isso aqui para a gente ver como é que é. No entanto, nós temos aqui já o resultado para esse exemplo. Então o valor esperado para flores vermelhas é igual a 1.620, né? Que é o valor total da nossa tabela, agora há pouco, vezes 0,25, que é o esperado que ocorra, né, dentro do modelo, que seria 405 flores. Então, em 1.620, a gente espera, se o modelo for observado, 405. A mesma coisa nós vamos fazer com a rosa. Do total, nós esperamos que metade, 0,50, seja observada rosa, ou seja, para essa amostra de 1.620 que nós temos, 810. A mesma coisa para a branca. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar isso aqui na tabela para que você possa fazer o comparativo. Então nós temos na primeira coluna a frequência observada, né, o que a gente coletou no nosso experimento, entre aspas, aí, e a frequência esperada de acordo com o modelo. Então estão os valores ali, né, pronto para que a gente possa fazer o quê? O cálculo do Q quadrado observado. Está aí o cálculo. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o valor do Q quadrado na nossa distribuição. Olha só a área, que bonita que ficou. E temos essa área calculada, que nada mais é que o valor de P, que para essa situação é 0,6854 ou 68,54%, bem acima do nosso alfa, né? Então nós poderíamos ter como conclusão que nós não vamos rejeitar H0, né? O valor do P é superior ao alfa, e a gente sabe interpretar isso, e comprovamos que o modelo é verificado nos dados coletados, né? Da nossa amostra. Ou seja, a nossa população segue o modelo sugerido. Então você viu que nós temos aqui uma situação de variável qualitativa nominal e nós vamos comparar a frequência observada com a frequência esperada. Esse é um teste específico em que a gente vê um modelo. Existem outros testes para outras situações que nós vamos ver na aula seguinte. Deve estar claro que os testes de Q quadrado podem ser utilizados para todos os tipos de mensuração. No entanto, deve ficar claro que se você, por exemplo, estiver trabalhando com uma variável quantitativa contínua, você vai ter provavelmente que transformá-la numa variável, por exemplo, qualitativa ordinal, ou seja, você está perdendo informação. No entanto, é possível sim utilizar os testes de Q quadrado para outros tipos de variável, mas não é recomendado. Então, variáveis qualitativas ordinais ou nominais são as mais recomendadas para esse tipo de teste. Ok? Um abraço.